paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor a todas as igrejas. Nesta manhã de um novo dia, que o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus alcance vossos corações, console a todos que estão caminhando nesta obra chamada igreja. O povo de Deus como sempre acontece todos os anos, essa mudança de horário, assim também tem acontecido na palavra de Deus. Os que escreveram a palavra do Senhor, eles não erraram, mas os pregadores desta era, deste tempo, eles têm errado. Porque o nosso Deus, Ele operou ontem, opera hoje e sempre vai operar eternamente. Então o nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus, Ele é Deus desde a eternidade. Povo do Senhor. Existe um dizer do povo que quando a pessoa não pode com o inimigo, ela se une a ele. Mas aí muitos podem falar, mas Paulo se fez tolo, se fez de tolo. Mas ele não era. Ele se fez de sábio, mas não era. Ele se fez entendido, mas não era. Porque toda sabedoria vem de Deus e permanecerá eternamente com nós. Então, pela palavra do Senhor Jesus, nós vemos abertamente a realidade do poderoso Evangelho de Cristo. Igreja amada de Jesus, que nós não venha se enganar. Por quê? Eu queria passar a revelação do Senhor Jesus na palavra sobre a arbitragem da igreja, sobre o livre arbítrio. Por quê? A palavra de Deus, ela se revela aos nossos corações desta maneira. Povo de Deus, se Deus operou ontem, já havia doutrina. Se Deus operou hoje, já havia doutrina. E se Deus vai operar amanhã, a doutrina permanece. Mas diz as Escrituras que o caminho é estreito e apertado. E são poucos os que entram por este caminho. Igreja do Senhor Jesus, povo eleito, em poucas palavras,
a igreja não perdeu a batalha por causa daqueles que permanecem em oração e vigilância. A igreja ainda tem uma regra que Jesus deixou. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas como existe esse ditado, que quando não se pode com o inimigo, se une a ele, então é o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Quantos pastores passaram, quantos líderes, quantos homens ungidos, homens tementes, temerosos ao Senhor Jesus. Eu creio numa revelação plena do Senhor, não falando de mim mesmo, mas eu acredito que muitas igrejas viviam em obediência à palavra do Senhor, guardando o temor de Deus. Igreja amada de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é soberano e nós devemos compreender a vontade de Deus. Por que que nós devemos compreender a vontade de Deus? No passado, Jesus já existia. Ele já estava conosco desde o princípio. Mas agora eu pergunto para a igreja que está nessa terra, quando o Senhor nos fez, Ele conversou abertamente. Deus tirou apenas 3 espíritos para a obra deste século, desses anos que ainda hão de proceder. Mas, no princípio, os Espíritos de Deus, eles pairavam sobre as águas, e na reunião, eles falaram: façamos o homem imagem e semelhança a nós. Então Jesus, ele já existia. Ele já existia. Então, quando nós agredimos o nosso próximo, ou a próxima, ambos nomes, né? O que que acontece, povo de Deus? O que que gera? Nós estamos virando as costas para o Salvador eterno. E muitos querem obrigar as pessoas à oração, ao jejum. Querem obrigar. E sendo que o próprio Senhor chegou ao ponto de dizer para Moisés: eu já conheço a índole deste povo, e sei que eles são um povo de cabeça dura, de dura serviço. Então, a partir daquele momento, o Senhor deu o livre-arbítrio. O próprio Jesus confirmou a mesma palavra quando aquele povo queria saber a verdade. E o Senhor disse: vocês querem saber o que é verdade? E ele pregou. E muitos falaram: duro é esse discurso. Quem pode suportar esse discurso? Veja, agora Jesus dá o livre-arbítrio. Mandou todos embora, todos que fossem para a sua casa. Porém Pedro disse que ia ficar, porque somente o Senhor tinha palavras
de salvação para ele naquele momento. Então veja, povo de Deus, a natureza, o espiritual e a consciência material, a matéria desse mundo que foi embora. Quando Jesus disse àquele moço: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Porém, Jesus avisava aquele jovem que o pai dele não tinha alcançado a salvação. Que terrível, igreja, terrível. O outro disse que ia casar e não poderia servir ao Senhor porque ia casar. O outro tinha terras para cuidar. Então a gente vê que o próprio Jesus dando o livre-arbítrio, a arbitragem àquele que quisesse ir embora. Quando aquele homem expulsava demônios no nome de Jesus, pelo dedo de Deus, os discípulos quiseram tirar dele a vocação que ele tinha como homem de Deus. E porém chegaram alegres Jesus e falaram: olha, Senhor, havia um homem aí que expulsava demônios no teu nome, e nós o repreendimos fortemente para que se calasse, ou para que parasse. Ou perguntaram para ele: mas com que autoridade? Quem que te ungiu? Quem que te deu uma carteirinha de membro? Quem que escreveu o teu nome aí em alguma igreja para que você faça isso? E quando chegou aquela notícia aos ouvidos de Jesus, Jesus ficou triste. Jesus disse: quem não é comigo se espalhe. Veja Jesus dando aí de volta o livre-arbítrio às pessoas. Então homens estão fazendo confusão no Evangelho. Se a pessoa não quer ser cristã, mas ela quer viver somente para essa vida, ela tem essa vocação dada por Deus. É uma vocação, sim. O primeiro capítulo de Romanos fala sobre também a arbitragem. Fala ali, está escrito que o homem deixou de amar o Criador para amar a criatura. E o Senhor deu livre-arbítrio novamente ali ao homem no primeiro capítulo de Romanos, para que os homens cometam todo o tipo de pecado, para que eles sejam dignos, para que eles sejam dignos de julgamento. Então veja, povo de Deus, a ousadia da arbitragem da palavra. No primeiro capítulo de Romanos, ali dizendo que eles já foram entregues, então o Senhor já deu livre-arbítrio a eles. Mas porém, aqueles que quiserem servir ao Senhor, eles têm total liberdade para servir a Deus. Nada é impedido àquele que quer fazer a vontade do Senhor. Então veja, amada igreja, o poder que tem a palavra de Deus, o pleno poder da palavra de Jesus Cristo. Aleluia. Então, igreja amada de Jesus Cristo, veja o poder da palavra de Deus, o mesmo Jesus aí agora, o Espírito Santo dando a arbitragem, o livre-arbítrio. Glória a Deus. Por isso o Senhor disse que aqueles que querem fazer a vontade de Deus, aquele que é amigo do mundo, se constitui agora inimigo de Deus. Porque aquele que quer servir ao Senhor, ele não tem mais o livre-arbítrio, porque ele está debaixo das mãos poderosas de Deus. E diz a palavra do Senhor Jesus que humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele no seu tempo oportuno vos exaltará. Então veja,
Então a pessoa, ela abandona o livre-arbítrio para viver agora humilhada, viver em humildade, porque a humilhação não é ser tapete, mas é a humildade que o cristão pode ter diante do Senhor Jesus. Então, igreja amada de Jesus, o próprio Jesus Cristo, ele trouxe uma poderosa mensagem falando sobre esses dois textos, sobre as portas do inferno não podem se prevalecer. Ele falou que ninguém é obrigado a estar dentro de uma igreja, e que as pessoas têm o seu livre-arbítrio, mas muitas igrejas estão adotando para si mesmo agora esse livre-arbítrio para que eles possam fazer os seus próprios desejos. Como Jesus disse, aquele povo que ali estava ouvindo aquela palavra na sinagoga, ali estavam os sacerdotes, ali estavam todos ali ouvindo a mensagem do Senhor. Uma mensagem poderosa, uma mensagem de salvação, mas ele abertamente disse àquele povo que Deus poderia suscitar muitos filhos de Abraão, verdadeiros, salvos, homens consagrados a Deus, filhas consagradas ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus, Ele é justo, Ele é eterno. Aleluia. Então, igreja do Senhor Jesus, Jesus falou claramente àquele povo: se vós me conhecesses, não me matariam, disse Jesus. Por quê? Aquele povo, eles não queriam deixar o livre-arbítrio que eles tinham. Se a igreja, os crentes, os não crentes, lerem Isaías, ali vocês verão o profeta falando que Deus estava enjoado de tantos sacrifícios, de tanto dinheiro nos altares. E não sou eu que estou tocando nas ofertas, não sou eu que estou tocando em nada da igreja, nada de nenhuma igreja, que todo pastor, todo líder, toda a liderança entenda que Deus estava enjoado daquelas ofertas, daqueles sacrifícios, porque o povo ele continuava em desordem na sua vida espiritual. Igreja amada de Jesus, então veja que aquele povo, igreja eleita do Senhor Jesus, então veja o que está acontecendo hoje. Hoje mudou o horário, mas nunca esqueça que a palavra de Deus nunca muda. No calendário de Deus, nada muda. A palavra dele permanece. Igreja do Senhor Jesus, hoje se fala tantas coisas,
Então você pode ver que o próprio Moisés, pela dureza do coração daqueles homens, ele teve que fazer uma carta, a qual hoje é usada em todos os lugares dessa terra, como uma carta de divórcio. Mas não que ele quis ser árbitro disso, jamais. Mas Moisés tinha sofrido muitas vezes, ele tinha sido apedrejado, ele tinha sido rejeitado. Então a igreja do Senhor Jesus, veja, mas Moisés falou que um dia Deus levantaria. Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e a esse todos iam ouvir. E quem que a igreja acha que é esse profeta? Muitos falam Jesus, outros João Batista, mas é o Jesus amado, o Deus que fez o céu e a terra. Então a igreja do Senhor Jesus, ele mesmo disse que um profeta não tinha honra na sua própria pátria. Então Jesus, ele era e permanece sendo esse profeta, mas pela dureza do coração também daquele povo que o rejeitou. E a terra está se destruindo a cada dia, pela dureza do coração do povo mesmo. Porque Jesus falou, revelando a Isaías, que ele viria para um povo, mas o povo não o receberia. Então Jesus já sabia que ele seria rejeitado aqui na terra. Mas aquele povo que não perguntava por ele, foi eles que o receberam. Então veja a igreja do Senhor Jesus, aí está o povo que tem procurado servir a Deus, sujeitando-se ao Senhor, humilhando-se a Deus. Então hoje você vê nas igrejas pintura, maquiagem, você vê estética, redução de estômago, que muitas mulheres, homens também estão fazendo. Você vê muitas coisas que está acontecendo nas igrejas, mas por que que está acontecendo? Porque está na Bíblia. Mas lembre-se que naquele dia, Jesus cobrará de cada um as suas obras. Então ninguém está livre, ninguém está escape disso. Ninguém escapará do juízo de Deus. Romanos capítulo 2, para mim que tenho falado de Jesus, para mim mesmo, Romanos capítulo 2 fala assim, para nós pregadores: tu que ensina a outro, mas não ensina-te a ti mesmo. Veja, nós tentamos ensinar outra pessoa, mas nós mesmos não nos ensinamos. Porque o que o Senhor está falando? Que a pessoa ela tem que se humilhar debaixo das potentes mãos dele, sujeitando aos pastores, sujeitando a toda a autoridade da igreja, para que nós possamos aí receber a nossa bênção também. O próprio Jesus disse que aquilo que nós queremos que os homens façam é para nós fazer primeiro. Então veja,
É para nós primeiro servir. E não contestar. E não contestar as coisas de Deus. É para nós seguir. Para depois nós falar para que as pessoas sigam. Então hoje, muitos pregam o livre-arbítrio sabendo que duro juízo terá. Duro juízo terão os mestres. Então a igreja do Senhor Jesus é tão difícil explicar o Evangelho, mas é tão fácil servir a Deus. Porque quando se descobre que a salvação vem pela obediência, vem pela sujeição, vem pela humilhação, aí nós podemos dizer e ter esperança na nossa salvação. Porque de maneira nenhuma, se nós não tivermos obediência a Deus, Hebreus capítulo 4, não entraremos no reino do Senhor Jesus. Então, igreja amada de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você hoje quiser aceitar Jesus, fazer um concerto, faça. Porque ninguém é obrigado a estar debaixo de um jugo. Ninguém é obrigado. Deus não obriga ninguém, mas porém aqueles que querem fazer a vontade de Deus tem que se sujeitar, deixar o livre-arbítrio, deixar a porta larga e seguir na porta estreita que é Cristo Jesus. Fazendo isto, nós alcançaremos a nossa salvação. Se nós não fizermos isso, não podemos alcançar a nossa salvação. Eu sempre gosto de lembrar ao povo de Deus, porque as igrejas são apenas uma casa de oração, mas lembrando ao povo de Deus, no Apocalipse, tira o livre-arbítrio do crente. Apocalipse capítulo 3 fala que bem-aventurados são aqueles que não mostram a sua nudez. Veja aí, ó. Deus tirando agora o livre-arbítrio daqueles que querem, que se dizem ser evangélicos, ou crente, ou cristão, ou pentecostal, neopentecostal. Veja, o próprio Cristo aí falando a João no arrebatamento. Não é João, é o próprio Jesus falando. No capítulo 3 do Apocalipse, verso 17, 18, verso 19. O Espírito Santo de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, falando, Deus tirando o livre-arbítrio das mulheres e dos homens que querem servir a Ele, que querem servir. Não são obrigados. Mas os que querem, lá em Isaías, capítulo 3, versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, principalmente o 21. Glória a Deus. Ali Deus tirando, o Espírito Santo de Deus tirando ali também o livre-arbítrio das bijuterias, dos braceletes, dos vestidos preciosos com pedras adornadas, roupas brilhantes. Hoje você vê muito nas igrejas roupas brilhantes, como se fosse lantejoula. Então é abominável aos olhos do Senhor roupas brilhantes.
cintos com fivela, que tem aquele vestido com cinto, Deus condenando. Então Deus tirando o livre-arbítrio daqueles que querem servir a Ele, para poder alcançar a salvação. Lá em Coríntios o Senhor fala do cabelo, que para o homem é desonroso ter o cabelo comprido. Veja, Deus tirando o livre-arbítrio dos homens. Isaías falou que nos dias do nosso Deus, agora, e a igreja pode perguntar, nosso Deus? Sim, porque Jesus falou para João, lá no Evangelho de João, que o único Deus verdadeiro que enviaste é Cristo. Então veja, amada igreja, Isaías disse que os homens tosquiariam seus cabelos, não passariam a navalha, mas tosquiariam seus cabelos. Então hoje tem aí vários cabeleireiros que cortam o cabelo, salões que cortam os cabelos. Amém, igreja? Então veja Deus aí tirando o livre-arbítrio daqueles que querem servir a Ele. Amém, povo de Deus? Então está aí, é a realidade, é a doutrina. Deus tirando o livre-arbítrio daqueles que gostam de aborrecer seus irmãos. Deus tirando o livre-arbítrio das irmãs, aquelas irmãs que gostam de se reunir e comentar a vida alheia, falando das tagarelas, sendo ociosas de casa em casa. Deus tirando esse livre-arbítrio agora. Então diz a mesma palavra de Deus que agora os homens se reúnam, não para a condenação, mas para a salvação. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11. Então, igreja amada de Jesus, essa é a vontade de Deus. Deus corrigindo o ser humano. Deus tirando o livre-arbítrio da língua, para não proferir mais maldições, como muitos fazem. Aleluia. Glória a Deus, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Então veja Deus ali no capítulo 3 de Tiago, ele tirando o livre-arbítrio da língua, porque hoje muitos gostam de usar a força para adquirir até a parte financeira da igreja, amaldiçoando o povo de Deus, maldizendo. Em todos que praticam isso, diz a palavra de Deus que os maldizentes, eles não poderão herdar o reino do Senhor Jesus. Deus tirando o livre-arbítrio de volta da língua acerca da murmuração. Então aqueles que murmuram, aqueles que vivem reclamando, também não poderão herdar o reino dos céus. Então tudo isso, igreja amada de Jesus, é sobre a arbitragem da igreja, sobre a vocação do cristão, igreja do Senhor Jesus. Então nós temos que estar atentos. E diz a palavra do Senhor que é para nós reter o que é bom da profecia. Então, meu irmão, minha irmã, que você está na igreja só porque você tem medo de ir para o inferno e perder a tua salvação, não. Sirva a Deus a partir de hoje com alegria, com esperança, obedecendo a palavra de Deus. Lembre que lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz a palavra do Senhor que não há condenação para aqueles que agora praticam a palavra de Deus.
O próprio Jesus disse que existe a casa na areia e a casa feita na rocha. Então, igreja amada de Jesus Cristo, essa é a grande realidade. É a palavra de Deus sendo revelada, relatada, através de nós mesmos, para que muitos possam alcançar a salvação. Então não esqueça que você não é obrigado a servir a Deus. Mas se você se alistou, o apóstolo Paulo disse pelo Espírito Santo de Deus, que Deus tira o nosso livre-arbítrio, por causa que nós estamos servindo ao Senhor, nos santificando, lendo as Escrituras, lendo a palavra de Deus. Então está escrito ali, plenamente no Evangelho, que aquele que se alistou, aquele que foi regimentado para esta obra, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Então, Paulo falando de volta acerca dessas coisas. Então, para nós, servir a Deus é uma vocação, mas não somos obrigados. O próprio Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Então muitos tiveram na igreja 20, 30 anos, 50, conheceram um evangelho mais sério, bem no começo da obra, das igrejas. A Assembleia de Deus tem 100 anos, a igreja Deus e Amor tem a metade dos 100. Então o povo de Deus, igreja do Senhor, aqueles que conheceram o evangelho mais severo, sabe que a salvação vem pela obediência. E a gente pode perguntar: ah, mas é que aqueles pastores foram perecendo? Não. Porque Jesus disse que o verdadeiro pastor lhe dá vida pelas suas ovelhas. Então, se o pastor deixou de anunciar o pleno evangelho, a plena doutrina, deixou de pregar as boas obras, então Jesus permanece, porque Ele foi o pastor, Ele é o pastor das suas ovelhas, e Ele virá para um povo zeloso e de boas obras. Então, para nós servir a Deus, devemos de estar humildemente debaixo das mãos do Senhor. Duro é cair nas mãos de Deus, mas essa dureza, essa prova, por trás dela está a salvação de todo crente, de todo cristão. Aquele profeta do tempo do rei Acabe, ele não quis o livre-arbítrio. Ele preferiu comer pão e água, estar num calabouço, mas ser salvo. Hoje, muitos querem a prosperidade e não querem mais sofrer a sã doutrina. Sofrer a sã doutrina é obedecer a palavra de Deus. Sofrer a sã doutrina é entrar pelo caminho estreito que leva à salvação. Então, para nós ser hoje louvado por Deus, porque hoje muitos querem ser louvados pelos homens aqui na terra. Muitos querem ser ovacionados, aplaudidos. Eu deixei bem para o final, para me contar a visão que eu tive, baseado no capítulo 23 de Jeremias, baseado nesse capítulo, porque Jeremias não queria
tirar a fé de ninguém com sonhos nem com revelações. Ele não queria fazer isso. Ele deixou bem claro, lá no capítulo 23, que ele não queria aborrecer ninguém. Mas ele até chegou a falar para o Senhor: sou apenas uma criança e não sei falar. Então veja, eu tive um sonho assim, uma revelação da parte de Deus. Eu sonhei com vários pregadores de todas as igrejas. E ali muitos que estavam ali nesse sonho, nessa revelação, faziam pose, faziam gestos e diziam que gostavam do status. Estava bem grande aquelas letras sobre todo aqueles homens, aquelas mulheres, status. Sair em capas de revistas, ser ovacionado na terra. É apenas um sonho, é apenas um alerta de Deus para a igreja de Jesus. Glória a Deus. Eu tive esse sonho, fiquei calado, porque hoje estão proibindo contar visões, revelações. Está meio proibido hoje, né? O pastor pode estar em pecado, a dirigente pode estar errada, mas é para nós ficar quietos. E muitos ficam sabendo de pecados por fofoca. Isso não é revelação, porque Deus me arrebatou espiritualmente, em espírito. Mas o irmão sempre fala do arrebatamento, sim, porque Deus falou para mim, quando eu voltasse aqui nesse chão, na terra dos viventes, que era para mim sempre testemunhar, era para mim sempre contar. Então, muitos ficam sabendo de pecados através de fofoca, através de conversas de outras pessoas. Elas ficam sabendo assim. E muitos que vão visitar os seus membros esquecem e usam o livre-arbítrio e escandalizam famílias, escandalizam muitos nas igrejas. Então, povo de Deus, Jesus está triste com a igreja dele aqui na terra. O Senhor está aborrecido com a sua igreja. Então tem muitos usando o livre-arbítrio, sendo tagarelas, não sendo vigilantes, mas fazendo a sua própria vontade. Então que Jesus tenha misericórdia de nós, que Jesus tenha compaixão das nossas vidas, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Igreja amada de Jesus, que Deus os abençoe, que Deus vos dê força, unção, virtude para vencer, porque a igreja, aos poucos, está se reduzindo, não está derrotada, porque Daniel disse, lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 21, que uma ponta se levantaria contra os santos na terra e os venceria. E muitos estão vencidos, mas não derrotados. Então, hoje ainda é dia de reconciliação, é dia de voltar às primeiras obras. Estamos vivendo
os segundos finais da igreja na terra. E que Deus possa abençoar todos vocês, porque é necessário ter o Espírito Santo de Deus para se compreender o Evangelho. É necessário ter o Espírito Santo de Deus para ter sabedoria. E aquele que pediu o Espírito Santo, lhe será concedido, disse o Senhor Jesus. Então, igreja amada do Senhor, que Deus os dê grande vitória em Cristo Jesus. E não esqueça, povo de Deus, que ninguém é obrigado a estar na igreja. Lembre, os homens, eles escreveram certo o Evangelho. Porém, os que pregam têm feito confusões entre o povo de Deus. Mas oremos ao Senhor, porque a salvação está diante de nós. Se nós ouvir a voz do Senhor ainda hoje, não é para nós endurecer o coração. Que Deus os abençoe e vos dê grande vitória. Que Deus vos dê a direção. Porque o caminho de Deus é como se andar numa simples bicicleta. A bicicleta, ela não anda para trás, mas ela só vai para frente. Então, a igreja do Senhor Jesus, essa é a vontade de Deus, que nós continuem marchando, mas para a salvação. E não esqueça que não existe condenação para aqueles que estão debaixo das mãos de Deus se humilhando, mas porém aqueles que falam acerca do Evangelho, aqueles que falam da palavra de Deus, aqueles que dizem acerca do Evangelho de Jesus, mas não obedecem a Deus. São Lucas capítulo 6, verso 46. Porque me diz Senhor, Senhor, que não faz o que eu mando. Então, se estamos na igreja e não obedecemos ao Senhor, de nada adianta. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas, porém, aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses herdarão o reino dos céus. Então, a igreja do Senhor Jesus, que Deus, mais uma vez, vos dê autoridade, console vossos corações com essas palavras e persevere. Porque é pregado sobre Josué, que estava desanimado. E quando Deus disse para ele que tivesse bom ânimo, então não era fé. Bom ânimo, porque a fé vem de ouvir a palavra. Mas o bom ânimo também alegra o Senhor. E ele poder vencer aquela batalha, aquela guerra. Então, a igreja do Senhor Jesus, eu me despeço de todos vocês, na gloriosa paz do Senhor Jesus. E que Deus vos dê saúde, graça, unção e força para vencer essa batalha. Rogo vossas orações, inscreva-se no canal e Deus te abençoe. Deus te dê unção e virtude nessa caminhada. Que Deus os abençoe. Amém e amém, Jesus.